Olá para quem estiver assistindo essa aula, eu me chamo Emerson, eu sou estudante de biologia e o objetivo dessa aula é apresentar melhor esses organismos fascinantes que são as árqueas, organismos cuja principal característica deles é serem organismos extremófilos, capazes de sobreviver a condições extremas que qualquer outro organismo dificilmente sobreviveria. Então, os tópicos que nós vamos abordar nessa aula serão a classificação das árqueas, as características gerais desses organismos, o habitat em que eles estão inseridos, o papel ecológico delas e também qual a necessidade, a importância, a relevância de se estudar as árqueas para a nossa sociedade. Então, eu trouxe esse artigo aqui para começar, do El País, que fala o seguinte: encontrado o organismo que explica a origem de toda a vida complexa da Terra. Cientistas japoneses observam pela primeira vez arqueias de Asgard, micróbios cujos ancestrais deram o passo inicial para a aparição de animais e plantas há 2 bilhões de anos. Então, assim, só com essa breve leitura já é possível compreender qual a importância das árqueas para a ciência, já que elas podem fornecer informações muito importantes acerca da evolução, do surgimento da vida na Terra. Então, elas são muito importantes também por conta disso. E não poderia ter um nome melhor assim para se referir às árqueas se não fosse esse, já que a árquea, do grego, grego antigo, quer dizer algo velho, algo antigo. E elas realmente são muito antigas, já que elas surgiram há pelo menos 3 bilhões de anos. E quando elas surgiram, as condições climáticas da Terra eram completamente diferentes dos dias de hoje. Um local com temperaturas muito altas, erupções vulcânicas acontecendo a todo instante, gases tóxicos compunham a maior parte da atmosfera. Aliás, a gente nem tinha uma atmosfera com oxigênio, então a gente já nem sobreviveria. Mas as árqueas, elas sobreviveram, então e até hoje. Também não tinha uma camada de ozônio que protegesse esses organismos que estavam surgindo da radiação vinda do espaço, que é muito danosa para os seres vivos. Então, elas sobreviveram a todas essas condições e elas estão até hoje aqui no planeta. Bem, como classificação desses organismos, a classificação de todos os organismos no geral era feita basicamente baseando-se em evidências morfológicas entre os seres vivos. Porém, a partir do advento de técnicas melhores de observação do DNA, do RNA, da compreensão melhor dos genes, foi proposto na década de 90 uma nova classificação dos seres vivos que separava, então, as bactérias das árqueas. Até então, elas permaneceram no mesmo domínio, arqueobactéria. Hoje, esse domínio não existe mais, então a proposta filogenética mais aceita pela comunidade científica é essa que está aqui na tela, no qual todos os seres vivos são classificados nesses 3 domínios: domínio bactéria, domínio árquea e domínio eucária. E essa classificação ela foi proposta por esse cientista que está aqui na tela, o Carl Woese, e ela foi apoiada principalmente, então, em dados, evidências moleculares, principalmente em relação a diferenças no RNA ribossômico das subunidades menores do ribossomo. Então, essas evidências moleculares, elas suportavam que fosse separado, então, houvesse essa ruptura entre as árqueas e as bactérias, porque morfologicamente elas podem ser idênticas, mas bioquimicamente falando e geneticamente falando também, elas são tão distintas uma das outras como se a gente comparasse elas com um eucarionte, por exemplo. E assim, realmente elas são bem parecidas. Se a gente olhar essa imagem aqui como exemplo, aqui tem a bactéria e em um organismo uma árquea. Você pode ver que elas são bem parecidas morfologicamente. Elas não possuem, elas são organismos procariontes, elas não possuem uma carioteca envolvendo o núcleo, típica de organismos procariontes. Elas são unicelulares, elas possuem esses cílios, esses flagelos, embora o flagelo das árqueas ele é um pouco diferenciado do flagelo da bactéria. Então ela até recebe esse outro nome, arquelum ali. Mas a principal diferença que a gente pode citar entre as bactérias e as árqueas é a composição bioquímica da parede celular, que nas bactérias é uma parede celular formada por peptidoglicano, ao passo que nas árqueas essa parede celular ela é formada por pseudomureína, uma composição bem diferente. E é importante também para o tipo de habitat que essas árqueas elas ocupam. Então a gente pode citar também como outras características serem organismos autótrofos ou heterótrofos, quimiosintetizantes, então elas produzem seu alimento através de reações químicas de elementos presentes no meio,
Elas podem ser anaeróbias ou aeróbias, se reproduzem de forma assexuada por bipartição. E a gente pode ver aqui nessa outra imagem ao lado aqui que elas são um grupo bem diversificado de organismos. Assim, tem formas arredondadas, formas cilíndricas, formas espiraladas, formas filamentosas, e elas também formam colônias que geralmente no ambiente que elas estão presentes, elas formam essas colônias e devido a a junção de vários organismos, fica visível o olho nu, formando um biofilme em cima do substrato, em cima das rochas, por exemplo. E falando de habitat também, a gente pode citar que o habitat é uma forma de caracterizar as árqueas. Então, por exemplo, existem as árqueas do tipo halófitas, que elas são as mais expressivas, né, o maior grupo nas árqueas, e elas vivem em águas com alta concentração de sais. Nessa imagem é uma imagem da superfície do Mar Morto, um local extremamente salgado, e elas prosperam ali com tranquilidade. Existem também as árqueas do tipo metanogênicas, que são árqueas capazes de sobreviver em locais sem oxigênio, locais anóxicos, e com riqueza de matéria orgânica. Um bom exemplo desse lugar é o trato digestivo de seres vivos, como o cupim aqui da foto, mas também de animais herbívoros, como as vacas, por exemplo. E também as termoacidófilas, que foram as primeiras árqueas a serem descobertas. E nessa imagem aqui é um lago no Parque Nacional de Yellowstone, onde tem geysers e o local é extremamente quente. Então, as termoacidófilas, elas sobrevivem a faixas bem amplas de temperatura, tanto variando para temperaturas baixíssimas até temperaturas super altas, como é o caso do Parque de Yellowstone. E elas também sobrevivem a locais com muita acidez, ou seja, o pH desses locais é bem baixo e elas sobrevivem ali com tranquilidade, coisa que outro ser vivo dificilmente consegue. Ainda falando sobre o habitat das árqueas, a gente não pode deixar de falar do papel ecológico delas, já que no caso das árqueas metanogênicas, como eu citei anteriormente, elas conseguem realizar, através do processo de quimiossíntese, a digestão de moléculas como a celulose, por exemplo, que está presente nas plantas e que organismos que se alimentam de plantas não conseguem digerir naturalmente. Então, essa associação entre organismos, as árqueas e esses organismos que se alimentam de plantas, como os animais, a vaca ali na imagem, por exemplo, ou o cupim, é importante. Eles são muito importantes como bioindicadores de condições ambientais, por conta deles serem agentes muito importantes na ciclagem de nutrientes. Então, por exemplo, no ciclo biogeoquímico do carbono, do nitrogênio, do enxofre, eles são muito importantes. E todos esses elementos, eles são muito importantes, não só para as plantas, mas para todos os animais que vão se alimentar delas depois. Então, o papel ecológico das árqueas é bem grande por conta delas fazerem essa ciclagem dos nutrientes e também a digestão desses compostos que um animal normal não conseguiria. E até aqui a gente falou um pouco sobre as árqueas, o seu papel ecológico na biodiversidade do planeta, mas em relação à nossa sociedade, a ciência, como é importante o estudo das árqueas? Aí eu trouxe esse artigo aqui da National Geographic que fala o seguinte: vacas arrotam metano e contribuem para o efeito estufa. Mas é possível evitar? Bem, anteriormente nós falamos sobre as árqueas do tipo metanogênicas, que sobrevivem no trato digestivo de ruminantes como as vacas. E elas fazem, durante o processo de quimiossíntese, a liberação do metano como um resíduo. O metano ele é um gás capaz de provocar o efeito estufa. Então, questões climáticas estão extremamente relacionadas à liberação desses gases. E como a gente produz esses animais em larga escala, por conta da agropecuária, para alimentação, tanto de carne quanto de leite, derivados, né? É muito importante que hajam pesquisas sobre as árqueas para se entender melhor como elas funcionam, quais genes estão envolvidos na liberação dessa quantidade de metano, se pode ser feito alguma coisa para remediar isso. Atualmente, as árqueas elas têm sido usadas em tratamento de esgoto, por exemplo, como biorremediadores, para tratar todo esse esgoto que é o lixo, né, que vai para o esgoto e esse esgoto tem que ser tratado de alguma forma. As árqueas elas estão sendo utilizadas como uma opção nesse caso. Também a gente pode citar como elas são importantes para compreender os processos
tanto do surgimento da vida quanto da evolução, né, da vida no planeta Terra. Estudos em astrobiologia também são importantes, e elas também são importantes, elas têm uma grande importância, a indústria tem interesse, alto interesse nas arcas devido às suas termoenzimas. Então, são enzimas, né, capazes de conseguir atuar mesmo em grandes, altas temperaturas dos processos fabris. Então, esse potencial biotecnológico das arcas, ele é muito visado pelas empresas também por conta disso. Só para fazer uma revisão do que a gente viu até aqui. Então, na classificação das arcas, é importante lembrar da classificação em 3 domínios, né? Domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucária. Lembrar que na classificação dos seres vivos, conta muito mais aspectos moleculares do que aspectos morfológicos. As características, elas são organismos unicelulares, organismos quimiosintetizantes. A sua morfologia é muito parecida com a das bactérias, embora elas possuam diferenças sutis em relação principalmente à composição da parede celular, que nas arqueas é composta por pseudomureína. Uma característica geral assim, muito importante das arqueas é a capacidade de sobreviver em ambientes extremos, onde qualquer outro ser vivo não sobreviveria. E o papel ecológico das arqueas é muito importante por conta dessa associação entre organismos que se alimentam de plantas, que não conseguem fazer a digestão de substâncias como a celulose, por exemplo. Na ciclagem dos nutrientes também elas são muito importantes e como bioindicadores. E as implicações é que elas são muito importantes para estudos sobre o surgimento da vida, estudos em astrobiologia e aplicação biotecnológica na indústria e na biorremediação de esgoto, por exemplo. Essa foi a aula, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.